Será que uma realidade tão cruel de dormir com a cabeça em um paralelepípedo, de dormir nas marquises, embaixo de viadutos, de não conseguir usar máscaras, de não ter água potável, de não ter segurança alimentar e nutricional, de não ter uma casa, não seria o bastante para que essa população tivesse prioridade na vacinação? Não ficasse em 16º lugar? Será que a burocracia de dados em papéis, ou na mídia, ou em relatórios de dados epidemiológicos é maior do que essa realidade vivida e vivenciada e real dessa população? Se não fossem as milhares de barracas e precárias estruturas que brotam diariamente chamando a atenção nas ruas dos grandes centros brasileiros, a população em situação de rua ficaria esquecida nesta pandemia. Embora tenha tido atenção emergencial no início da pandemia de Covid-19, essa população logo se viu desassistida. A descontinuidade dos serviços de assistência social e o aumento da pobreza colocam cada vez mais pressão em um sistema sobrecarregado. As rígidas estruturas públicas muitas vezes não são capazes de lidar com a população nômade e pecam pela falta de flexibilidade e de prioridade para implementar políticas que não só protejam, mas emancipem a população em situação de rua. Percebendo um cenário de desarticulação dessas políticas, a Compaps buscou, entre 2021 e 2022, diagnosticar problemas, propor soluções e identificar boas práticas no enfrentamento à Covid junto a essa população em todo o Brasil. As comunidades de práticas mobilizadas nos 27 estados reuniram gestores municipais, profissionais de saúde e de assistência social e representantes da população de rua. Entre os resultados gerados estão um repositório online de soluções e práticas na gestão de políticas públicas efetivas no enfrentamento dessa questão e produtos de conhecimento organizados por estado. Todos os estados e as comunidades de práticas que atuaram nesse projeto realizaram, de alguma forma, e publicizaram experiências exitosas de práticas e de estratégias de cuidado junto à população em situação de rua e que serviram como um repositório dentro da comunidade de práticas de compartilhamento e de trocas de experiências. E aí a gente percebe claramente o quanto que esse desenho, essa direção do projeto em torno de fomentar as comunidades de práticas produziram um diferencial importante nesse sentido. Ao longo do projeto, foram 6 encontros online por estado, que identificaram problemas como incompletude do ciclo vacinal, desconfiança do público quanto à imunização, impossibilidade de acesso a medidas sanitárias, fragilidade da intersetorialidade e agravamento dos casos de saúde mental. A vacina foi o problema central em estados como Rio Grande do Norte, Goiás, Pernambuco, Maranhão e Alagoas. A população em situação de rua aqui no nosso estado tomou a primeira dose, foi com o imunobiológico AstraZeneca e tiveram muita reação. Então, diante dessas reações e da resistência da população com esse imunizante, não tivemos uma cobertura vacinal aqui no nosso estado da D2 e das doses de reforço. Então, articulamos esses setores, tivemos uma semana de mobilização e a outra semana foi de vacinação propriamente dita. A vacinação ela foi realizada nos centros POPs e a equipe do consultório na rua ia buscar essa população onde elas estivessem. E nós conseguimos, enquanto Estado, imunizar em uma semana 200 pessoas. A gente articulou e fizemos a vacinação tanto no município de Maceió, que é a capital, como em Arapiraca. E o nosso projeto, nossa programação, ela continua. Mesmo com o término do programa, continuamos com essa imunização. Já questões ligadas à intersetorialidade foram os desafios encarados em Mato Grosso do Sul, Bahia, Rondônia, Sergipe e São Paulo. Fizeram parte dessa comunidade dos municípios pessoas tanto da Secretaria Municipal de Saúde como da Secretaria de Assistência Social.
cada um sob o seu olhar, trazendo aquele problema que ele identificava. E a hora que as equipes olhavam aqueles problemas descritos, eles começaram a traçar uma linha entre esses problemas, o que um problema relacionava com o outro, e já foram identificando nesta linha a necessidade de haver uma intersetorialidade maior, que a intersetorialidade, um trabalho integrado entre ambas as secretarias, poderia trazer luz para as soluções daqueles problemas. Então, nós tínhamos uma dimensão macro, que era o problema falta de intersetorialidade, mas a hora que nós focávamos na Covid, esse foco da intersetorialidade veio para a necessidade de organizar um fluxo para que permitisse agir mais oportunamente no isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de Covid. Várias ações foram propostas para enfrentar esse problema. Mas o que apareceu de comum nas ações que os municípios traziam foi a necessidade de criar comitês intersetoriais, né? Porque na medida que você identifica a necessidade de uma intersetorialidade, um dispositivo como comitês permitiria com que essa intersetorialidade fluísse. As trocas entre os membros das comunidades de práticas foram enriquecedoras. 95% dos participantes disseram identificar ao menos uma conexão entre os membros das comunidades que influenciou positivamente as estratégias em seus estados. Para 86%, o trabalho ficou mais articulado depois da Compaps. E para 96%, a Compaps contribuiu para a intersetorialidade no atendimento da população em situação de rua. Houve todo um processo também de adoção de outras estratégias locais a partir dessa troca e dessa experiência, de um desenho metodológico muito interessante e pedagógico que direcionava essa comunidade de práticas para produtos. Esses produtos acabaram se transformando em resultados concretos, em muitos casos com ações locais importantes. A importância do Compaps é sensacional. Assim, a gente ainda vai colher frutos no futuro, né? Mas se não acontecesse mais nada, só em termos juntado profissionais de saúde que trabalham com a Pop Rua, gestores, gestoras, pessoas em situação de rua, movimentos sociais, pessoas que nunca tinham trabalhado com a Pop Rua, isso já seria um grande ganho. E aí também a gente traz a reflexão de que o Compaps, ele não veio para resolver problemas estruturais, mas ele veio para abrir uma discussão que nunca aconteceu nesse país, a nível nacional, dentro da atenção primária à saúde, trazendo vários elementos nas falas, trazendo várias perspectivas e realidades através de um movimento social e fazendo com que propostas fossem construídas, e isso faz com que tenhamos um relatório. Os estados e municípios, tendo esse relatório em mãos, eles aí sim poderão buscar alternativas na questão de propiciar políticas públicas para a população em situação de rua. Ouvir justamente os maiores beneficiários dessas ações foi um passo fundamental. O Movimento Nacional da População de Rua esteve presente em todo o processo. É muito mais exitoso que se faça junto com a situação de rua. Nós, coordenadores, a gente se envolve mesmo porque a gente tem uma palavra que a gente fala: nada de nós sem nós e nem por nós. Então a gente tem sim que ocupar todos os espaços, seja de projetos, de política pública, de seminários, conferências, porque onde tinha pessoas do movimento, pessoas em situação de rua, as comunidades, ela está mais robusta, ela estava caminhando melhor. O Compaps, né, o Comunidade em Práticas em Atenção Primária à Saúde, para a Pop Rua no contexto da Covid-19, ele é um marco disparador para a saúde, né, para a atenção à saúde, para o acesso à saúde da população
em situação de rua no Brasil. Cabe agora às gestões municipais, estaduais, se apropriarem desse documento e porem em prática através de políticas públicas efetivas, inclusivas e com diálogos intersetoriais. A Compapp só pôde desenvolver ações em todo o Brasil graças às diversas articulações construídas, com IDEASUS, CONASEMS, unidades da Fiocruz e Movimento Nacional da População de Rua. Também foi fundamental a parceria com o BID e Fundação Rockefeller. A Compaps, ela é o fruto do que a gente tem colocado como um compromisso da Fiocruz, né, que é o trabalho em rede. Nós já conhecemos que o trabalho em rede viabiliza não só a capilaridade, como um reconhecimento das experiências existentes e daquilo que é possível construir coletivamente em todo o território nacional. Então eu vejo que a Compaps ela não se encerra nela mesma, ela mobilizou, ela semeou ideias, ela semeou as experiências, foi um ponto de partida para que cada território realmente possa seguir construindo ações, reforçando as políticas públicas para a população em situação de rua e principalmente promovendo saúde, diminuindo as iniquidades sociais que só se agravaram agora com a pandemia. Então, vamos adiante com o trabalho, que a gente permaneça cada vez mais com a rede ativa e presente em todo o território nacional.